Bom, amigos, vamos falar agora da galeria de filtros, que são presets já que o próprio Photoshop já proporciona e que podem facilitar muito aí a nossa vida no dia a dia de nossos trabalhos, né? Bom, eu vou abrir aqui uma imagem, né? File Open, escolher aqui uma imagem interessante para que a gente possa estar trabalhando alguns filtros em cima da imagem. Muito simples. Depois da imagem aberta, clique em Filter e Filter Gallery. Está a minha imagem. Tem uma mãozinha aqui, a Rand, né? Você pode movimentar a imagem aqui nessa telinha de preview. Eu ainda posso diminuir um pouco aqui o zoom, clicando aqui embaixo, você vê que está em 100%. Posso diminuir aqui para 66%, só para a gente ter uma visualização um pouco mais completa aqui. E aqui estão os presets dos filtros que o Photoshop já nos dá de presente. Vou utilizar aqui o Artistic, né? Então, conforme eu vou clicando, é muito intuitivo. Você vê que basta clicar e a imagem já é modificada. Você pode obter aqui várias configurações diferentes. Você pode, inclusive, aplicar vários filtros na mesma imagem, desde que você escolha um filtro de cada vez. Clica no filtro, opa, esse filtro que eu quero. Ok, volta, dá um outro, aplica um outro filtro e por aí vai. Isso aqui é muito interessante e intuitivo. Está vendo aqui e fala, pô, mas que besteira, vou ficar aqui entrando, colocando uns filtrozinhos que não tem nada a ver. Só que mais para frente nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes, criação de backgrounds, enfim, com a utilização dos filtros. Você vê que são inúmeros filtros diferentes que você pode estar utilizando e tudo muito rápido. Então aqui as brush strokes, né? São outros tipos de filtro, enfim. Que é apenas uma... Olha, isso aqui, por exemplo, é muito bonito também. Ó. Vou dar um ok aqui. Deixa eu fazer o seguinte antes. Eu vou cancelar e vou duplicar essa layer aqui. Ó. Posso dar um Ctrl J. Ela duplica a layer, né? Então eu vou pegar essa aqui de cima e vou aplicar um filtro nela aqui, ó. Só para a gente ver aqui o antes e o depois, né? Que aí fica bem bacana também. Brush Strokes, por exemplo, esquece aqui, ó. Esse filtro aqui bem legal. Vou dar um ok. Aí que tá. Eu tenho aqui as minhas duas layers, né? De cima com filtro e de baixo sem filtro. Se eu clicar no olhinho aqui do lado, como você sabe, o Photoshop trabalha layer sobre layer, né? Então não adianta eu clicar na layer de baixo, que na verdade eu vou continuar vendo a layer de cima. Mas se eu clicar no olho da de cima aqui, eu não consigo ter essa visualização. Então, veja bem, com filtro, sem filtro. Com filtro, sem filtro. Então, para você ver o poder do Photoshop e as facilidades que ele nos proporciona já com esses presets da Filter Gallery. Caros amigos, vou falar agora de uma ferramenta que, com certeza absoluta, pelo menos no meu ponto de vista, é uma das ferramentas mais poderosas do Photoshop, que é a ferramenta Liquify. Uma ferramenta que é muito utilizada por profissionais que cuidam de revistas, enfim, para dar um tratamento da imagem, que é uma ferramenta que consegue emagrecer a pessoa, diminuir o nariz, aumentar algumas coisas que estão pequenas, enfim, é uma ferramenta muito legal e nós vamos ver como funciona agora. Vou abrir uma imagem aqui, File Open, vou escolher aqui um cidadão que é bem popular aqui no Brasil, que é o Luciano Huck. Espero que ele também não fique chateado comigo, mas eu vou diminuir o nariz desse cidadão. Então temos aqui o Luciano Huck, eu vou selecionar aqui em Filter, a ferramenta Liquify. Clicando no Liquify, ele me dá essa outra tela aqui, que é uma tela onde tem as propriedades específicas da ferramenta, ok? O que eu posso fazer? Eu tenho que você ver aqui que eu tenho uma barra do lado esquerdo aqui, que é uma barra de ferramentas também, né? Esse primeiro item é o Forward Warp Tool. O que essa ferramenta faz? Você vê aqui que eu tenho uma brush também, eu posso vir aqui e diminuir o tamanho da brush, o tamanho que eu quero. Pressão, enfim, o tamanho, isso aqui eu trato da forma como eu quero. Que ficou enorme, né? Mas eu posso diminuir aqui, eu vou botar uma brush, talvez seja pouco. Eu acho que tá bom essa aqui. Vou botar aqui 30. Uma brush de 30, tá ótima essa aqui, ó. Que é uma brush que já dá para eu trabalhar legal. E vejam como essa ferramenta é poderosa. Basta eu clicar na área que eu quero, digamos que eu quero diminuir um pouco o nariz do Luciano aqui. Eu clico aqui nessa curva do nariz dele, você vê que tem um X dentro da brush, né? Clico com o mouse e arrasto para dentro um pouco. Você vê que ela já deu uma deformidade aqui, ó. Eu posso diminuir também essa parte aqui e vejam que já deu uma diferença aqui no nariz do Luciano Huck. Eu vou fazendo o seguinte, vou cancelar aqui, vou dar um Ctrl J para duplicar a layer para a gente poder ver o antes e o depois. E vou mexer na layer de cima com a Liquify. Vamos lá, Liquify. E sim eu consigo diminuir aqui, ó. Vou mexendo aqui e você vê que o nariz dele já vai ficando diferente. Ter cuidado também, não dá para sair fazer assim, que aí já estraga o trabalho aqui, né? Então eu venho aqui, diminuo aqui o nariz do Huck,
Deixar ele até com o narizinho mais arrebitado. E dou um OK. Vamos ver como é que ficou. Clicando no olho, eu vou tirar a visualização da layer de cima para a gente ver a diferença. Tá vendo? Com o efeito Liquify, sem o efeito Liquify. Você vê que é muito poderosa porque ela não distorce a parte... Até distorce, mas distorce muito pouco a parte onde você não clica com a ferramenta. Então essa é a grande vantagem. Você viu que já deu uma diferença enorme aqui, né? Com 2 cliques aqui a gente já conseguiu fazer uma plástica no cidadão. Vamos continuar fazendo. Vou deletar essa layer aqui para a gente mexer na layer de cima. Delete layer. OK. Fiquei só com a de baixo. Vou Ctrl J para duplicar, né, a layer novamente. Vamos lá. Filter, Liquify. Vamos ver aqui. A Reconstruct, bom, eu vou falar dessa Reconstruct já já. Na verdade, essa ferramenta aqui, ela reconstrói aquilo que você acabou de fazer. Então, por exemplo, eu vou usar uma outra aqui, Bloat Tool. Na verdade, a Bloat Tool, ela aumenta, com apenas um clique, olha, observe o olho dele aqui, ó. Vou clicar uma vez, olha só como ele já aumentou o tamanho aqui da íris do olho do Luciano. Só clicar e segurar. Eu posso, inclusive, aumentar um pouco o nariz dele aqui, se eu quiser, ó. Vai ficar maior do que já é. Ó, basta clicar, tem um caroço aqui no nariz dele. Observa que basta clicar que ele já aumenta. Vamos agora ver aqui a Reconstruct Tool. Quando eu clico nessa ferramenta e seguro, ela vai, ó, só passar em cima, ela vai reconstruindo aquilo que eu havia modificado. E às vezes você errou um pedacinho só, você clica nela e reconstrói. Pronto, já reconstruí totalmente a alteração que eu fiz. Essa outra ferramenta, que é a Pucker Tool, ela faz o contrário, ela diminui. Não basta eu segurar, clicar e apertar, ó, que ela já está diminuindo aqui o nariz dele também. Posso diminuir aqui o tamanho do olho. Deixa eu aumentar, vou aumentar um pouco o tamanho da minha brush aqui, ó, para ela englobar o olho quase todo. Se eu apertar e segurar, olha só como é que diminuiu o olho dele. Ó. Então, é uma ferramenta que já tem esse recurso, bastando que você dê um clique e você já aplica essa deformidade aqui. Posso diminuir aqui o lóbulo da orelha, enfim, ó, diminuir o lóbulo da orelha, diminuir aqui um pouquinho o tamanho do buraco do nariz dele. E você começa a modificar totalmente as características da pessoa com essa ferramenta maravilhosa que é a Liquify. Você dá um OK, você observa aqui, ó, olha a diferença. Parece uma outra pessoa, né? E é isso aí, você utilizando com muito cuidado, com muita restrição, com muito profissionalismo, você consegue obter resultados impressionantes aí com a ferramenta Liquify. Deixa eu deletar aqui essa layer também. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma outra imagem aqui, ó. File, Open, e vou escolher uma outra imagem aqui. Vou pegar uma modelo aqui, ó. Ah, essa é bem interessante, ó. Essa grávida aqui, ó. Então aqui, abri a imagem da grávida aqui na tela e vou aqui usar o filtro Liquify. E vou utilizar essa ferramenta. Eu poderia utilizar essa Forward, mas eu vou utilizar aqui a ferramenta Pucker, que é a ferramenta que diminui aqui. E com ela eu posso eliminar a barriga da grávida. É impressionante o poder do Photoshop. Eu posso com muita calma aqui vir diminuindo aqui a barriga dela até que ela suma totalmente. E o efeito é sensacional. Não vou perder tempo aqui de fazer tudo isso, mas você já está vendo aqui que basta clicar e arrastar um pouquinho para dentro que a barriga já vai sumindo. É claro que você tem que fazer com calma para o trabalho ficar preciso, né? Você pode brincar com os teus amigos aí ou mesmo fazer um trabalho profissional aí. Que você vê que a barriga já vai encolhendo. Enfim, eu acho essa ferramenta Liquify certamente mais incrível que o Photoshop nos proporciona. É com ela que eles fazem todos esses efeitos de Playboy, onde às vezes está sobrando uma gordurinha aqui, uma gordurinha colar, e com a Liquify ele consegue ajustar isso tudo aqui. Você vê que ela estava aqui aparentemente no começo aqui com uns 8 meses ou 7 meses, agora já passou para uns 4, enfim. E a gente vai trabalhando essa poderosa ferramenta aqui de uma forma muito simples, né? Não adianta querer correr porque não vai funcionar. Se correr, estraga o trabalho. Então, deixa eu fechar aqui, vou dar um OK. Aí, você viu que já deu uma diferença, né? E vou abrir uma outra imagem aqui, para a gente ver também um recurso que eles utilizam muito. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, essa outra modelo aqui. Eu consigo, com a Liquify, aumentar, por exemplo, o tamanho do seio dela aqui. Posso usar aqui a Bloat Tool. Clico e seguro, e o seio já toma
um volume aí, ó. Você está vendo aqui que já dá uma diferença. Deixa eu dar duplicar a layer dela aqui, Ctrl J, e vamos lá, utilizar a Liquify. Bloat, aumenta aqui o tamanho do seio, colocar alguns ml aqui de silicone, e já dá com certeza uma diferença significativa no visual aqui da modelo. Ó, aumentar mais um pouquinho, também não pode exagerar para não ficar um negócio muito, né? Dou um ok aqui, seio pequeno, seio grande, seio pequeno, seio grande, de uma forma muito natural aí. Você vê que ele distorce, mas ele mantém as características do tecido, enfim. E aí você fazendo um trabalhinho com calma, você obtém um resultado esplendoroso. Então, essa aqui foram algumas dicas da ferramenta Liquify, e na verdade é uma ferramenta que faz essas distorções e pode te proporcionar aí uma perfeição bem legal nos trabalhos que você está fazendo no Photoshop. Bom, vamos falar agora da ferramenta de transformação, que é uma ferramenta que você também vai utilizar bastante aí ao longo dos seus trabalhos. Ela te proporciona realocar imagens, rodar imagens, enfim, aquilo que é necessário para que você possa transformar uma imagem que você tenha baixado, enfim, ou até mesmo tenha feito. Vamos abrir um arquivo então, File Open. Eu vou localizar aqui uma paisagem simples. Como é que funciona? Eu vou abrir um outro arquivo aqui, um arquivo novo, para que a gente possa ter uma real noção. Um arquivo de 2000 por 2000. Eu vou pegar essa minha imagem, vou trazer aqui a imagem para cá, com a minha ferramenta de seleção. Vou clicar e vou arrastar, vou trazer essa imagem para dentro do meu arquivo novo e vou fechar aqui. Você vê que ela ficou bem menor aqui do que o tamanho do meu palco, né? Eu poderia simplesmente clicar aqui na borda com Shift pressionado e aumentar. Isso aqui também é uma transformação. Ok? Posso colocar ela aqui em cima com Shift pressionado, aumento ela de uma forma proporcional. Se eu não pressionar o Shift, a imagem fica distorcida. Tá vendo aqui, né? Ctrl Alt Z para desfazer minha transformação, e aqui está a minha imagem novamente no tamanho natural. Agora vamos clicar aqui em Edit, Transform. Dentro de Transform, eu tenho algumas opções. A Scale, por exemplo, ela nada mais é do que o aumento da imagem como eu fiz anteriormente. Até aí nada demais, né? Com Shift pressionado, ela aumenta. Se eu pressionar Shift Alt, ela aumenta proporcionalmente os 4 cantos da imagem. Ctrl Alt Z para desfazer. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma outra ferramenta de transformação, a Rotate. Com a Rotate, quando você posiciona o cursor do mouse na quina da imagem, eu consigo, como o próprio nome da ferramenta diz, eu consigo rotacionar essa imagem na minha tela. Enfim, posso colocá-la na posição que eu quiser. Se eu fizer esse movimento com o Shift pressionado, ela faz uma rotação gradativa, de 15 em 15 graus. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes você, por exemplo, eu quero rodar a imagem até aqui assim, mais ou menos, mas de repente eu posso passar um pouco, não é que eu quero. Aí aperto o Shift e ele corrige essa rotação. Vamos lá. Edit, Transform, Skew. O que essa ferramenta faz? Eu posicionando o cursor do mouse em uma das arestas aqui, eu consigo dar uma distorção nela, criando até um efeito meio 3D, né? Você está vendo aqui, ó. Posso trazer um pouco mais para cá, enfim, para o lado. Se eu clicar aqui, ó, ela inclina um pouco no meio, né? E é uma ferramenta bem interessante, porque às vezes você quer fazer um painel e distorcer uma imagem de uma forma diferenciada, você consegue usar aqui a Skew também. Sempre que você fizer uma alteração, pressione sempre o Enter para confirmar. Como nós vamos voltar, eu vou dar um Ctrl Alt Z e ela volta ao normal. Vamos ver outra ferramenta, Edit, Transform. Eu tenho aqui a Distort. A Distort é uma ferramenta interessante também. Ela tem quase as mesmas funções da ferramenta anterior, mas ela me dá aqui uma variedade um pouco diferenciada. Você vê que clicando na aresta aqui, eu consigo obter aqui um resultado diferente. E aí vai depender do trabalho que você estiver fazendo,
para poder utilizar essa ferramenta. Enter para confirmar, Ctrl Alt Z para voltar ao normal. Edit, Transform, Perspective. Agora sim você consegue criar uma perspectiva real da tua figura. Sempre lembrando de clicar nas arestas de transformação, que você consegue obter um resultado bem legal de perspectiva real da imagem que você tem. Enter, Ctrl Alt Z, que a gente possa avaliar aí uma outra ferramenta. Transform. E a Warp. A Warp, na verdade, ela também distorce. Na verdade, todas essas ferramentas distorcem, mas a Warp ela distorce por quadro. Você vê que o Photoshop marca a tua imagem, ele divide a tua imagem e você consegue dar uma distorção apenas naquele quadro. Ele até passa para o quadro de baixo, mas de uma forma mais suave. Isso aqui é muito legal se você quiser, por exemplo, colar uma imagem num objeto 3D. Eu vou te dar um exemplo agora. Bom, primeiro eu vou dar um Enter aqui, vou dar um Ctrl Alt Z para voltar à imagem original e vou abrir aqui uma outra imagem que eu tenho, que é de uma xícara, né, uma caneca, enfim, que é 3D, é uma fotografia de uma caneca. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa imagem, vou jogá-la para dentro aqui da minha outra imagem aqui. Vou diminuir um pouco, deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Vou diminuir um pouco aqui o tamanho da imagem, mais ou menos no tamanho que eu quero. Aqui assim, mais ou menos. Pode ser um pouco menor aqui, tá ótimo. O que eu vou fazer? Agora eu vou colar essa imagem aqui na xícara, utilizando a ferramenta Transform Warp. Deixa eu dar um zoom aqui na tela para facilitar aqui nossa visualização. E aí o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui, no primeiro ícone e vou moldando aqui a minha imagem à minha xícara, de forma que ela fique proporcional aqui ao que eu quero. Eu venho gradativamente aqui fazendo o contorno e moldando essa imagem onde eu quero que ela fique. E aí sim a ferramenta Warp me facilita bastante para esse tipo de trabalho. Veja que eu vou distorcendo a imagem, mas ela vai, de certa forma, ficando proporcional à minha imagem do fundo, que é a minha imagem 3D. Vamos lá, vou trazer um pouco mais para cá, com muita calma. Vou dando um Enter, e aí ainda posso fazer o seguinte, eu posso utilizar aqui dentro, em cima da layer da imagem, posso vir aqui e utilizar, vamos ver aqui o Multiply. Acho que o Multiply seria melhor. Se eu der um Ctrl menos aqui, você vê que ela tomou aqui a forma, ela tomou aqui mais ou menos a forma da minha xícara, como se fosse realmente um adesivo colado aqui na xícara. Posso melhorar isso aqui, posso vir aqui, puxar um pouco mais para cá. Enfim, você pode trabalhar isso com muita calma, né? Traga um pouco mais para cá, para ela ficar mais perfeita. Mais para cá, assim, para o teu trabalho ficar mais perfeito, né? E tá aí. Olha só que bacana. Parece que realmente é uma figura que já estava aí colada aí na nossa xícara, que é em 3D, né? É muito bacana, uma ferramenta legal, que você pode estar utilizando em diversos trabalhos aí, feitos no Photoshop. Bom, nesse tópico vamos aprender a rasterizar um texto. O que significa isso? Significa que vamos transformar um texto numa imagem. A partir do momento que esse texto é rasterizado, ele deixa de ser considerado um texto, você não consegue mais editá-lo. Mas, em contrapartida, você consegue obter alguns recursos que anteriormente não eram possíveis. Então, por exemplo, estou com um palco aberto aqui, vou digitar aqui um texto qualquer. Vamos lá, clico aqui na minha ferramenta de texto e digito curso de Photoshop. Estou usando qualquer fonte aqui, simplesmente para a gente mostrar aqui o funcionamento e dar prosseguimento ao exercício. Ok, com a layer do texto selecionada, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção
Rasterize Type. Quando eu clico aqui, automaticamente o texto é transformado numa imagem. Tanto que se eu clicar na ferramenta de texto novamente, eu não consigo mais editar o que está escrito aqui, né? Então, ok, vou posicionar o texto um pouquinho mais para cima. E aí sim, eu consigo utilizar, por exemplo, a ferramenta de transformação que vimos anteriormente numa imagem de perspectiva. Que aí eu consigo dar uma perspectiva no meu texto, da forma como eu quiser, né? Por exemplo, aqui. Lembrando que isso não é mais um texto, isso aqui agora é uma imagem. Então, somente com a rasterização do texto é que conseguimos esse tipo de efeito aqui. E aí eu consigo ainda, preciso dar um Enter aqui para confirmar a minha transformação, eu consigo, clicando na layer, consigo aplicar aqui, por exemplo, um Drop Shadow, enfim, consigo dar um Inner Shadow, enfim, consigo utilizar aqui os estilos de layer que nós já vimos anteriormente em alguns exercícios. Bevel Man Emboss, para ele dar aqui um chanfro, né, para ela ficar aqui como se fosse em alto relevo, e eu consigo utilizar aqui a distância aqui da sombra, você está vendo que está movimentando, eu consigo aplicar alguns efeitos interessantes aqui para trabalhos aí no nosso querido Photoshop. Bom, para finalizar esse módulo, vamos falar agora de Styles, que na realidade são presets que o Photoshop também já nos proporciona aí, vamos dizer assim, como default, né? Já vem previamente configurados aí em nosso Photoshop. Eu vou utilizar aqui o nosso texto rasterizado, que fizemos aqui no exercício passado. Vou clicar aqui na minha ferramenta de texto, vou digitar o mesmo texto e vou clicar aqui e criar aqui um objeto qualquer, um polígono, por exemplo. Aqui, perfeito, vou movimentar ele um pouquinho mais para baixo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um texto rasterizado, um texto comum e um objeto aqui criado com a minha ferramenta Polygon Tool, né? Observe que eu tenho aqui, no canto direito, o menu Styles. Se ele não estiver aberto na sua tela aqui, você pode vir em Windows e localizar aqui Style, que ele será aberto aqui automaticamente. Eu vou selecionar aqui primeiro o meu polígono e vou escolher qualquer estilo que eu quiser, um preset aqui do Photoshop. Observe que ele vai mudando automaticamente. Isso aqui na verdade é um facilitador, né? É óbvio que você ainda pode criar novos estilos, mas o Photoshop, assim como o Fireworks também, já traz esses estilos prontos para que você possa estar utilizando nos trabalhos que você estiver fazendo. Enfim, e isso aqui vale para todos os itens que eu coloquei na minha tela. Vou clicar aqui na layer do texto e vou escolher um estilo também. Você vê que automaticamente ele já muda aqui o estilo que eu estou utilizando no meu texto. Ele dá um preenchimento diferenciado, enfim. Você trabalha da forma como você achar melhor. Vou clicar aqui na layer do meu texto rasterizado e vou escolher aqui um estilo que me agrade para que eu dê prosseguimento no meu trabalho. É muito intuitivo e, na realidade, foi apenas para mostrar aí as facilidades que o Photoshop nos proporciona em relação a esses presets de estilos.